Então nós vamos louvar ao Senhor hoje com um louvor bem conhecido, que é aquele que é assim: Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, Glória, aleluia, aleluia, glória a Deus. Nosso Deus está vivo para sempre, reina para sempre. Glória a Deus, soberano Senhor. Recebe toda a honra e toda a glória, meu Pai amado, no nome de Jesus. Aleluia. Então hoje nós vamos fazer o estudo bíblico no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19 ao versículo 39. Amém? 20 versículos aí que a gente vai ler essa porção da palavra, muito importante para os dias de hoje. Uma manhã dessas, acho que foi ontem, que eu estava orando pela manhã, eu abri a Bíblia e caiu justamente nessa palavra, porque Deus conhece a necessidade do seu povo, amém?
E essa palavra me tocou no meu coração e eu soube imediatamente que o Senhor queria que a gente fizesse um estudo sobre isso, né? Sobre essa palavra, porque essa palavra vem para fortalecer a nossa fé. Amém? Principalmente nesses dias de hoje. Então nós vamos já de uma vez começar a leitura da palavra, Hebreus 10, 19. A palavra de Deus, eu leio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem-se dos primeiros dias, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Oh, glória a Deus! A palavra de Deus é muito clara, muito objetiva, sem rodeios. Mas nós vamos reler essa palavra versículo por versículo, por se acaso ficou alguma dúvida. Porque quando a gente vai ler a palavra, a gente tem que meditar nessa palavra, reler, respeitar os pontos gramaticais, as vírgulas, né, os pontos finais. Para quê? Para que tudo tenha uma concordância. Amém? Para que a gente entenda o que é que Deus está querendo dizer através da sua palavra. Amém? Claro que sem a ajuda do Espírito Santo é impossível, por isso que nós sempre clamamos, fazer uma oração para que seja o Senhor abrindo o nosso entendimento e revelando a sua palavra para nós. Amém? E quando é assim, fica muito mais fácil a gente poder entender o que é que Deus nos está querendo dizer. Mas aqui o título é bem claro: um apelo à perseverança, né? Um apelo à perseverança. A perseverança do quê? Na fé em Deus.
na fé em Jesus, naquilo que ele já nos ensinou. Perseverar nos caminhos do Senhor, independente da circunstância, independente se a gente já vê a vitória ou não. Nós sabemos que a vitória é segura, porque aquele que nos prometeu é fiel para cumprir, e ele jamais perdeu uma batalha. Nós temos que perseverar neste caminho. Amém? Então vamos lá. No capítulo 19 diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. O Santo dos Santos, a gente sabe que no Velho Testamento era aquele lugar onde estava a arca, e ali só entrava antes da crucificação de Jesus, né? Ainda quando estava o véu não estava rasgado, só entrava o sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano, né? E ali era bem perigoso, ele tinha que primeiro fazer a aspersão de sangue, né? Salpicar o sangue, né, do cordeiro, no caso de um animalzinho, né, para remissão, para tirar os seus próprios pecados, e depois o do povo. Amém? Então, aqui já começa dizendo: portanto, irmãos, temos plena confiança, total confiança, para entrar no Santo dos Santos. Entrar no Santo dos Santos é entrar na presença de Deus. Entrar aonde está o trono da graça de Deus. Amém? Porque antes havia uma divisão, a gente não tinha essa liberdade. Quem nos deu essa liberdade? Cristo. Quem é o caminho? Cristo. Por quê? Porque quando Jesus foi crucificado naquela cruz do Calvário, às 15h escureceu, houve um terremoto e o véu foi rasgado de cima e embaixo. O que separava o lugar santo, que era o lugar ali do sacrifício, do Santo dos Santos, que era onde estava a arca, a presença do Senhor. Que ali, no Santo dos Santos, só podia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano. E ia amarrado numa corda ainda. A gente lembra desse estudo bíblico. Amém? Então, o véu foi rasgado. O que quer dizer isso? Já Jesus abriu o caminho para que eu e você, qualquer pessoa que crê no seu Filho amado, possa entrar direto na presença de Deus. Nós temos plena confiança, ou seja, não há dúvida nenhuma de que eu e você podemos entrar diretamente na presença daquele que é o Senhor de senhores e Rei de reis. Isso é um privilégio muito grande. Amém? Que antes não era assim. Amém? Antes não era assim. Então aqui diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho. Quem que é o novo e vivo caminho? Jesus. Ele é um renovo, ele é o caminho, ele é a vida. Eu e você podemos entrar no trono da graça, na presença do Senhor, no nome de Jesus. Não é necessário você... Claro, tem muita gente que hoje em dia está correndo atrás de profeta, de pastor, diz aquilo para que ore. Não, eu e você, se você crê no seu coração e confessa com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, seu único e suficiente Salvador, que você entendeu que naquela cruz ele pagou pelos teus pecados, pela remissão dos teus pecados, você tem direto acesso ao trono da graça. É errado pedir para os outros orar? Não, lógico que não. A união faz a força. Mas você é filha igual. Você é filha em Cristo Jesus. Amém? E da mesma maneira que Deus escuta um, escuta o outro. Claro, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Tem pessoas que já têm mais intimidade com o Senhor, por quê? Porque dedica mais tempo na presença do Senhor. Não é por obras, mas tem, por exemplo, sacrifica mais o seu tempo. Ao invés de ficar assistindo televisão, ao invés de ficar vendo celular, ao invés de ficar nas mídias, qualquer coisa. Claro, é entendível que, né, a gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar, a gente tem que fazer as atividades diárias, mas separar um tempo para estar com Deus, longe de celular, longe de família, longe de esposo, longe de filho, longe de tudo, ou seja, realmente separado. Por isso que o Senhor fala: entra no quarto e fecha a porta, que eu quero falar com você em secreto, no secreto. O que é quando você entra no lugar e fecha a porta? Quando você fecha a porta, sem falar nenhuma palavra, o que dá a entender pro povo da casa? Daqui pra cá só eu. Você tem privacidade, né? Privacidade e intimidade, porque você vai estar com
Deus. Não só, agora vamos prestar atenção, tem muita gente que entra na porta, né, entra no quarto, fecha a porta e cata o celular. Isso não é intimidade com Deus. Intimidade com Deus é você ajoelhar e orar e falar com teu pai. É você louvar o Senhor, você ficar em silêncio meditando na grandeza de Deus, recordando as maravilhas que Deus já fez na sua vida, fortalecendo a sua fé. Em comunhão com Deus, lendo a palavra. Porque a palavra, somente quando a gente está em propósito, digamos assim, em jejum, é o pão. Eu já fiz o teste quando, por exemplo, né, minha opinião, quando eu tô de jejum e às vezes, por exemplo, se eu tô em casa, eu procuro ler a palavra. Eu sinto minha alma saciada. Minha cabeça fica conectada aqui e se alimenta daqui. Porque, vamos supor, muitas vezes, claro, é diferente se você está em jejum e está trabalhando, porque você tem que trabalhar ou você está fazendo alguma outra atividade, você está concentrada naquilo e o tempo passa. Mas quando você tem a oportunidade de estar no jejum, estar em silêncio na tua casa, se isola de todas as outras atividades, então aí você lê a palavra e a palavra é o teu pão, é o que te sustenta. E vai tirar o teu foco da geladeira, por exemplo, da televisão, do celular, das outras pendências, amém? Na palavra. Outra coisa que eu também, por minha própria experiência, né, cada um tem uma maneira, né, mas por exemplo, quando eu não tô conseguindo orar, me concentrar, porque minha cabeça tá dando volta em mil e uma coisa, pensamento, preocupações às vezes, ou coisas que eu tenho que fazer naquele dia, e eu não consigo me concentrar para a oração, então primeiro eu vou ler a palavra. Eu deixo que Deus fale comigo. Porque aí eu vou focar naquilo que ele me falou. Ao invés de buscar, por exemplo, o que eu vou falar com Deus hoje? Porque a gente sabe agradecer, a gente sabe falar o Pai Nosso, a gente sabe pedir. Cuida, faz, liberta, traz isso, traz aquilo outro. Mas, né, ou seja, relacionamento não é só pedança. Você imagina, você só pede. Aí você agradece, bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado. Né? Ou seja, esse relacionamento é muito pobre. Não é um relacionamento gostoso, não é um relacionamento que você, poxa vida, você anela, você anseia estar na presença do Senhor, porque você fala, ai meu Deus do céu, eu já pedi tudo, eu já agradeci tudo, né? Não sei mais o que falar, outra vez jejum, né? A mesma oração de ontem à noite vai ser hoje de manhã, já tô cansada. Né? Ou seja, falando coisas que todos nós como ser humano passamos por aí, porque é difícil, essa é a fé, você acreditar que Deus está ali, que ele é uma pessoa real, que ele tem personalidade, que ele tem coisas para te dizer, né? Mas você não vê ele é invisível, ele é espírito, né? Então você, por exemplo, a gente muitas vezes fica sem saber, então Deus quer que a gente saiba que ele é real, né? A oração, uma comunhão com Deus, né, um bate-bola, no caso, digamos assim, palavras, né, avulsas, assim. Então já a gente, né, passou um pouquinho, estendeu aqui, mas era importante falar isso, porque são coisas que eu mesmo às vezes tenho dificuldade e eu tenho que me relembrar essas coisas. Não, eu estou diante do meu pai, o outro dia eu tava orando e às vezes eu tinha que até fazer uma pausa para respirar. Porque tava. Pera, você imagina, se eu tô cansado falando desse jeito, buscando o ar pra falar, você imagina o Senhor. Né? Tem que pegar uma senha pra falar, né? Agora, aí você terminou, pronto, já terminou, boa tarde, né? Já se levanta, vai fazer o que você tem que fazer. E quando que Deus, você vai dar oportunidade pra ele falar com você? Ou pelo menos pra te tocar. Pra dar um abraço em você. Passa a mão na tua cabeça. Porque o Senhor faz essas coisas. Só que a gente tá tão automático. Parece que ligou um botão. Terminou, levantou. Né? A gente não se permite entrar verdadeiramente e apreciar a formosura do Senhor. Porque Ele é teu Pai. E Ele, como Pai, quer fazer todas essas coisas para os seus filhos. Então a gente tem que dar esse tempo ao Senhor. É necessário para nosso próprio bem. Amém? Para a glória de Deus. Então, Jesus é o novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu. Qual que foi esse véu que nos deu passagem ao trono da graça? O corpo de Cristo.
O corpo do Senhor, ele mortificou, ele foi moído naquela cruz. E isso nos deu acesso direto ao trono da graça. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Agora o nosso sacerdote não é um humano, um homem, como era no tempo, né, antigo, no Velho Testamento, que a gente vê aí Moisés, Josué, Samuel, né? Hoje o nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é eterno, ele não morre, ele não é um humano, ele foi, mas ele foi um ser humano, foi morto, crucificado, mas Deus ressuscitou a Jesus. Então ele é o nosso sacerdote. Agora vamos compreender bem qual que era o papel do sacerdote. Claro, servir ao Senhor no templo do Senhor, mas o sacerdote é quem intercede pelo povo. Então, por exemplo, no Velho Testamento, o sacerdote fazia o que? A aspersão do sangue do carneiro sacrificado, do animal que era trazido para remissão dos pecados, para, né, limpar dos pecados. Quem fazia isso? Era o sacerdote. Ele fazia isso, né, ele ministrava para Deus, para o povo, para serviço do povo, para que, né, eles pudessem estar em comunhão com Deus ali. Então, ele intercedia. Hoje, quem faz isso por nós é Jesus. Por isso que não é Maria, não é João, não é Pedro, não é Tiago, é Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote, para sempre. Por isso que quando a gente ora no nome de Jesus. E qualquer oração que não vá no nome de Jesus, não chega ao Pai. Porque ele é o nosso sumo sacerdote. Amém? Então aí fica muito claro. Amém? Não quer dizer que a gente está desprezando os santos do Senhor. Não. Assim como, né, os apóstolos do Senhor morreram em Cristo, a mãe do nosso Senhor Jesus na terra, Maria, também morreu em Cristo, mas todos estão dormindo. Eles não podem interceder por nós. Eles não têm acesso a nós. Aqui o único que intercede na terra é Jesus Cristo de Nazaré e o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, ao Pai. Amém? Sendo assim, olha só, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero. Um coração sincero. Que não adianta você entrar na presença do Senhor com falsidade. Deus te conhece, Deus te vê todo dia. E não só Ele te vê e ouve o que você fala, mas Ele conhece os teus pensamentos. Não tem como enganar Deus. Você pode aparentar uma coisa para o mundo inteiro, até para o seu próprio marido, seus filhos, mas com Deus você não engana. Ele sabe o que você está pensando e conhece a intenção do seu coração antes mesmo que a palavra saia da tua boca. Então é mais bonito para mim e para você ser sincero. Deus aprecia a sinceridade. Amém? Então, sendo assim, aproximemos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. O que é isso? Poxa vida, se a gente vai na oração e vai orar a Deus, a gente tem que acreditar que Ele está ouvindo, que Ele é real. Né? Você tem que acreditar que Deus é real. Essa é a fé. Você não está fazendo uma oração ao ar que ninguém está escutando. Não, você crê que Deus é real e que Ele ouve a tua oração. Amém? Por isso que fala, plena convicção de fé. Eu tenho uma convicção que mesmo que eu não vejo, eu creio, eu sei. Porque a fé é saber. Muitas vezes a gente não vai sentir. Porque não é todo dia que a gente desce na oração, eu digo desce porque ajoelha, né? Mas você pode orar sentado, deitado, andando, de qualquer maneira. Mas não é todo dia que a gente vai estar com aquele, fervorosa, sentindo a presença de Deus. Tem dia que a gente tá cansado, que a gente tá aborrecido, que a gente tá triste, né? Que a gente teve um dia difícil. Mas é mais importante, ou seja, todos os dias é importante, mas nessas horas é mais importante ainda a comunhão. Mas não necessariamente a gente vai sentir essa presença de Deus. Mas não significa que Ele não esteja ali. Amém? Essa é a fé, é saber. Glória a Deus. Tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. O que é tendo corações aspergidos? Senhor, limpa-me com o sangue de Jesus. Né? Aspergir é como salpicar, né? Tipo, espirrado, né? Você salpica assim, você asperge, né? Então, tendo
tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Por quê? Porque a gente sabe que é pecador. A gente peca todo tempo. No nosso pensamento, às vezes com palavras, sem querer, a gente ofende, ou a gente fica com raiva de alguém. Qualquer coisa é pecado, Deus é santo. Então a gente sabe que o sangue de Jesus tem poder para nos limpar, para limpar o nosso coração dessa maldade. Ora bem, se o sangue de um animal antes no Velho Testamento fazia uma suposta limpeza exterior, quanto mais o sangue de Jesus. Esse sangue tem poder para nos limpar as nossas culpas. Amém? E tendo os nossos corpos lavados com água pura. Tendo os nossos corpos lavados com água pura. Então, antes os sacerdotes se lavavam naquele tanque, né? Lavava as mãos, lavava os pés. Hoje em dia, que é a água que nos lava? Que lava o nosso corpo? Aqui fala, nossos corpos lavados com água pura. A água pura aqui. A palavra. A palavra é água pura que lava os nossos corações. E o sangue de Jesus nos limpa de toda culpa. Que maravilhoso, né? Ou seja, o sangue de Jesus vem para nos tirar esse fardo, essa culpa, porque nós estamos na carne, a natureza humana é pecaminosa, então às vezes, não deliberadamente. Pecar deliberadamente é pecar com consciência, premeditado. Isso não é. Claro, Jesus não rejeita um coração constrito e humilhado. Se você se verdadeiramente arrepender, Deus te perdoa. Agora, você não pode calcular um pecado e ir lá cometer e você achar que Deus é bobo. Não. Mas às vezes a gente é pego de surpresas e na hora da ira, qualquer coisa, a gente fala uma palavra. Ai, Senhor. Aí você já imediatamente o Espírito Santo te repreende. Senhor, me perdoa. Então você tem a plena convicção que o sangue de Jesus tira essa farda, essa culpa. Porque você realmente se arrependeu. E aí a água, ó a água que vem e faz o quê? A correção. Ó a vara. Endireita o pé para cá, endireita o pé para lá. É por ali que você vai. A palavra nos ensina, nos corrige, ela nos lava. Você entendeu? Ela vem tirando a contaminação do mundo. Ela vem nos ensinando qual é o caminho da verdade. E como nós devemos proceder nessa terra. Amém? Glória ao Senhor. Essa é a palavra de Deus. Então aqui continuando no 23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Ou seja, não adianta nada a gente estar aqui fazendo esse estudo bíblico, pregando, cantando, louvando, se a gente não crê nessa promessa. Se a gente mesmo duvida. Por isso que fala, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Nós estamos professando, nós estamos ensinando uma palavra de esperança, que é a verdade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a gente tem que se apegar a ela com todo o nosso coração. Saber que ela é real e ela é firme e ela é verdadeira. Agora tem muita gente que fala das coisas de Deus, mas está todo tempo duvidando, não acredita. Quando vem as provas, quando vem as inundações, quando o rio levanta, quando as águas vêm, você está todo tempo, não, vou morrer. Então, qual é essa fé que você está professando, dessa esperança tua? Que esperança é essa? Né? Então, não, a gente tem que se apegar com firmeza a essa esperança. Pois aquele que prometeu é fiel. Se existe alguém nesse universo que é fiel, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele foi aquele matadeiro calado. Ele tinha todo o direito de abrir a boca e se recusar. Ele nunca tinha cometido um pecado. Mas quando o insultaram, em todo o tempo e até a sua morte, ele não falou um ai. Isso é fidelidade. Fidelidade. Então você pode ter certeza que aquele que prometeu é fiel, nosso Senhor amado Jesus. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. É isso que nós estamos fazendo aqui. Porque não é todo dia que a gente vai estar, ai, que alegria, tudo tá dando certo, glória a Deus. Não, o crente sofre muita provação. Mas a gente não pode estar, ai, fulano, como é que você tá? Nossa, tô numa prova, meu Deus, tô morrendo. Não.
Você tem que, a gente passa por dias difíceis, tribulações, mas nós temos que nos animar, nos levantar em Cristo Jesus e considerar que, poxa vida, o mundo não circula ao meu redor, não. O meu irmão me tá vendo, ele precisa da minha ajuda também. Então põe um sorriso na tua cara, taca o joelho no chão, que nem diz o irmão Raimundo, sabe? Creia nas palavras do Senhor, se fortaleça para você fortalecer o teu irmão, porque nessa terra a gente tá aqui para servir. E não é para ficar caído no chão desanimado, porque tem muita gente que precisa da nossa força, do nosso apoio. Amém? É para isso que Deus nos enviou. Então aqui, consideremos, por isso que a gente tem que ter essa consideração pelos outros. Uns aos outros, para quê? Para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não, abandona tudo isso, o mundo já tá, né? Jaz do maligno, né? Ou seja, se a gente, claro, é verdade, porque o príncipe desse mundo é Satanás, está repreendido em nome de Jesus. Mas nós estamos agarrados em coisas eternas, em coisas firmes e verdadeiras, muito superiores e maiores. Nós estamos falando de uma eternidade. Nós estamos falando do reino de Deus, que vai ser estabelecido nessa terra aqui, não vai demorar muito. Porque Jesus vai vir buscar o seu povo e muito em breve. Então nós temos que crer nessa palavra, nós temos que nos fortalecer como soldado de Cristo e levantar os nossos irmãos que estão caídos. Porque tem muita gente caída agora. Muita gente desanimado. Muita gente esperando aí que o mundo seja destruído e fica morrer encostado num barranco. E nós não podemos estar assim. Não foi para isso que nós fomos chamados. O Senhor fala que a gente é um povo separado para Cristo. Uma nação santa. Agora, essa nação santa tão cansada, tão desanimada e derriçada num barranco. Que isso? Deus chamou a gente para estar em pé de guerra. Para estar fortalecido. Claro, nós como humanos, a gente desanima, a gente tem tropeço, mil e uma coisa. Mas o general de generais está conosco. Ele é a nossa fortaleza. Amém? Ele é a nossa fortaleza. Glória a Deus. Então vamos lá, e consideramos uns aos outros, já lemos isso. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ou seja, o inimigo está fazendo de tudo para que o povo se deixe de se congregar. Ah, mas você pode se congregar em casa, é tudo a mesma coisa. Uma coisa é você ter relacionamento diário com Deus na intimidade da sua casa. Outra coisa é a união dos irmãos na congregação. É muito importante. Se não fosse importante, não estava sendo tão atacado. Por quê? Porque assim mesmo como diz a palavra que a gente deve considerar uns aos outros para nos incentivar no amor e nas boas obras, é para essa razão que a gente vai congregar com os irmãos. Porque lá na congregação a gente sabe o que o irmão está precisando, como eu posso ajudar. Lá a gente pode fortalecer e receber incentivo e fortaleza dos irmãos. Porque nós devemos estar num só espírito. Então, se você está em casa, trancado em casa, pode ser igreja virtual, tudo isso é maravilhoso, mas não substitui a comunhão dos irmãos na igreja. Tem muita gente que é contra isso, mas isso aí tem debilitado, enfraquecido a igreja, porque a igreja deve estar junta, unida, unânime, orando, clamando, intercedendo, adorando, sabe? A palavra diz que o Senhor habita, Ele mora na adoração. Então, quando você está lá na igreja, aquela adoração, aquele fogo subindo, ali está a presença do Senhor. O fraco é levantado, o caído, o desanimado também é levantado, o enfermo é curado. O milagre acontece, porque ali está o Deus de milagres. Então, essa congregação, a gente tem que animar os irmãos, nada de ficar em casa. Se tem a possibilidade de se congregar, vai. Se não tem uma igreja, procure uma. Não é para dar dinheiro para pastor, não é nada disso. É simplesmente porque a palavra manda. E Deus sabe o que Ele faz. Amém? Nós não queremos ensinar a Deus como fazer as coisas. Por causa que a igreja, tem muitas igrejas que têm se enfraquecido por causa disso. Porque, é a conveniência do homem. Não, as coisas não tem que ser assim. É o homem que tem que se enquadrar a palavra de Deus. Não é a palavra de Deus que tem que acomodar os outros, cada um na sua comodidade. Não, se é assim, vira uma bagunça. Amém?
Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Não adianta você ficar. Sabe? Você continua no pecado deliberadamente. Vamos supor, pega um exemplo, alguém que está em adultério, né? Já conhecendo a palavra e não se arrepende, né? Ou continua, vamos pegar um outro pecado aí que é muito comum, a fofoca. Fofoca é um pecado. Os contendeiros. O que é contendeiro? Essas pessoas que, ao invés de ser pacificadores, porque o Senhor fala, nós somos chamados a ser pacificadores. O que é pacificadores? Que apazigua as coisas. Que traz paz, porque nós servimos o príncipe da paz. Agora, uma pessoa que escuta uma fofoquinha aqui, uma conversinha ali, e taca ali lenha na fogueira. Ah, é mesmo? E eu vi que fulano fez isso, isso e aquilo. Ah, não, e fulana falou isso mesmo, e falou aquilo outro. Você não está sendo representante do teu Senhor. Então isso é um freio na nossa língua, a gente tem que pôr um freio na nossa língua, pedir a Deus que nos ajude a controlar a nossa língua. Se é uma debilidade, a gente tem que pedir a Deus que nos fortaleça nesse sentido, porque esse pecado é terrível, amém? E se nós continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ou seja, o que mais que vai fazer? Mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Olha só como o Senhor fala para aqueles que pecam deliberadamente. Inimigo de Deus. Ah, mas eu amo a Deus, Deus é meu Pai. Mas tudo que você faz contradiz a palavra. Você vai Deus está mandando você ir para cá e você está sempre indo para lá. Você conhecendo a palavra. A gente tem que ter esse discernimento. A gente não pode querer, por exemplo, o julgar é de Deus. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós estamos aqui para orar e interceder, tá? Mas, por exemplo, tem gente que está no mundo e é ignorante na palavra. Não conhece a palavra. Não conhece a palavra. Não quer dizer que não é pecado. É pecado. Mas Deus é um Deus justo. Agora, mais será cobrado daquele que mais foi dado. Então, tem que tomar muito cuidado que agora, já conhecendo a verdade, você tome o caminho errado consciente. Porque você sabe muito bem o que você está fazendo. Vamos ver o que uma pessoa que faz isso, o que está fazendo. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. No Velho Testamento, se 2 ou 3 pessoas concordavam que você tinha pecado em alguma coisa, ir no tabernáculo, né, e falar com 2 ou 3 pessoas, falando, não, fulano tá fazendo isso mesmo, tá. Olha o que acontecia. Morria sem misericórdia. Olha pra você ver a importância do nosso testemunho, como a gente deve zelar pela nossa honra, como a gente deve cuidar os nossos passos. Tá? Agora, isso era no Velho Testamento. Quão mais severo o castigo, ou seja, quanto maior o castigo agora na graça. Que muita gente fala assim, não, nós estamos no tempo da graça, Jesus morreu pelo nosso pecado, não tem problema, você pode pecar quantas vezes você quiser que ele perdoa. Não, agora o Senhor, pela palavra, está falando, quão mais severo o castigo. Porque mais te foi dado, mais graça te foi dada, então mais na linha você tem que andar com mais cuidado, mais miudinho. Por quê? Porque mais severo vai ser o castigo se você deliberadamente com o conhecimento da palavra, pecar contra o Senhor. Julgam vocês, merece aquele que pisou. Olha como o Senhor considera aquele que, conhecendo a palavra, escolhe fazer o mal. Olha o que Deus fala, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus. É a mesma coisa de pisar nos pés de Jesus, profanar o sangue da aliança. O que é profanar? Estragar, sujar, danificar. O sangue da aliança nova, que é o sangue de Jesus, pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Você vê, a pessoa aqui, conhecendo a verdade, procede de mal maneira, com consciência, depois de já ter sido lavado e remido pelo sangue de Jesus, o sangue da nova aliança. Esse insulta o Espírito Santo. Ele profana
o sangue da aliança é a mesma coisa de pisar nos pés de Jesus Cristo. Então você acha que esse castigo vai ser pouco? Esse castigo vai ser pior. Amém? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança. Quem é que fala isso? Deus Pai. A mim pertence a vingança. Ah, Deus é amor, mas ele é justo. E ele fala: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez ele fala assim: o Senhor julgará o seu povo. E olhe bem que aqui está falando o seu povo. Nós nem estamos falando de gente ímpia. Que gente ímpia não é povo de Deus. A correção começa pelos filhos. Na palavra fala: não se entristeça, não fique triste quando Deus te corrigir, porque quando Deus te corrige significa que você é filho e não bastardo. É dizer que a correção é para os filhos e não para a gente do mundo. Amém? Então o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Terrível coisa. Tem muita gente que tem medo de Satanás. Nós temos que temer a Deus, que é o Criador de tudo e de todos. Amém? Lembrem-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Quando a gente se converte é uma luta terrível e a gente tá sempre de batalha em batalha, mas nós vamos aprendendo a passar pelas batalhas. Não é que vai ficando mais fácil, a gente vai ficando mais fortalecido no Senhor. A gente vai, com as experiências, a gente vai crescendo. As lutas vão aumentando, mas nós recebemos arma, nós temos mais comunhão com o Senhor. Então, com as estratégias de Deus, nós vamos vencendo. Agora, no começo, a gente tá um pouco perdido ainda, a gente conhece pouco a palavra, a gente sofre um montão. A gente pensa muitas vezes em desistir. Hoje é impossível nós voltar atrás, porque a gente sabe a quem nós servimos e como Ele é fiel. Mas quando a gente é recém-convertido, que começa aquele ataque, a família se levanta, os vizinhos, até os cachorros da rua, tudo dá errado, é aquela coisa que você fala assim: meu Deus do céu, antes quando eu não servia a Cristo, as coisas não estavam maravilhosas, mas estava até mais ou menos. Agora parece que tudo virou do avesso. Mas é porque eles querem fazer de tudo, o reino das trevas quer fazer de tudo para você não servir a Deus. Porque você é uma ameaça, uma arma na mão do Senhor. E Ele não quer que você receba as promessas. Porque Ele já perdeu. Não quer que ninguém tenha. Né? Quer levar todo mundo para o inferno. Está repreendido no nome de Jesus. Então, temos que lembrar desse primeiro dia. Quando a gente foi, né, recebeu essa graça. E a gente suportou toda essa luta, todo esse sofrimento. Né? Já passamos por tudo isso. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidário com os que assim foram tratados. Antes, quando não servia a Cristo, a gente olhava os evangelhos e falava assim: nossa, esse povo sofrido, esse povo assim, esse povo assado. Mas hoje nós entendemos a luta deles, porque nós também passamos por aí. Então a gente o quê? A gente, assim como fala, a gente se solidariza, né? A gente tem compaixão. Agora a gente entende qual é a luta daquele que quer servir a Cristo e que quer andar na linha reta. Amém? Porque assim mesmo nós fomos tratados. A gente entende agora. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Ou seja, dessa palavra tem muita coisa que a gente pode aprender aqui. Assim, vagamente e por cima, eu entendo, por exemplo, vocês se compadeceram dos que estavam na prisão. Pode ser prisão espiritual. Nós temos que ter misericórdia do povo que está no mundo, que ainda não conhece a palavra de Deus. A gente sabe que eles são prisioneiros de Satanás, da escravidão do pecado. Amém? Então a gente tem que ter esse compadecimento dessas pessoas, orar por eles para que Deus liberte. E aqui diz: e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens. Tem coisas que a gente adquiriu no mundo antigamente que não eram coisas de Deus. E hoje em dia, com tal de servir a Cristo, a gente fala assim: pode levar tudo, não quero saber de nada disso. Para mim o que importa é Jesus. Quantos testemunhos que a gente ouve aí de ex-bruxo, ex-isso, ex-aquilo, ex-macumbeiro, que tudo que tinha de bem material, tinha uma vida luxuosa, carro, conseguiu por causa de quê?
de servir a Satanás, e quando Deus tocou essa pessoa, que essa pessoa se converteu a Cristo, Satanás tomou tudo de novo. Mas essa pessoa deu glória a Deus. Como disse, vai-se os anéis, mas fica os dedos. Sabe? Deus é mais. Deus é o dono do ouro e da prata, é o dono de tudo. Então, servir a Cristo não é fácil, mas vale a pena. E a gente se alegra nisso aí. A gente aceita alegremente o confisco dos nossos próprios bens, pois sabemos, né? Diz aqui, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Porque a gente não tá lutando com um negócio de, nessa vida para ter carro, para ter casa. Essas coisas Deus sabe que nós precisa. Em termos vulgares, isso é fichinha para Deus, isso não é nada. Se nós somos barro, tudo isso aqui é passageiro. Isso aqui um dia é, amanhã não é. Sabe, reis vão e vêm, gente nasce e morre. Deus é eterno. Nós estamos falando de eternidade. Nós estamos falando de bens superiores, de mansão eterna no céu. Por isso que o Senhor fale, não ajuntem riqueza aqui na terra não, gente. Os bichos comem tudo e os ladrão roubam. Ajunte riqueza no céu, porque lá é fixo, é permanente, lá ninguém vai roubar, as traças não vão roer. É para sempre. Aleluia. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. A recompensa vem do Senhor. Deus está afirmando aqui, não abram mão da confiança que vocês têm. Não deixa nem ninguém, nenhuma situação, tirar a confiança que você tem em Deus. Porque aquilo que Ele te prometeu, Ele vai fazer. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar. Né? Aqui vem como diz, o auge dessa palavra. Vocês precisam perseverar. O mais difícil é a espera, é a perseverança. É numa maratona, o atleta sai a todo vapor quando começa, dá o tiro lá, pum! Nossa, ele tá com todo o gás, o tênis tá assim, preparado, ele tá com uma roupinha fresca, ele se preparou, ele tá hidratado, ele tomou água, ele fez todo aquele regime, o preparo para aquela corrida. Então, quando ele escuta aquele tiro, ele tá na bala do canhão, ele tá, pum, ele sai correndo. Assim é o crente quando vem para Cristo. Mas com o passar do tempo, com as lutas, com as tribulações, os levantes, todas essas coisas vai desgastando. Vai desgastando. Você vai ficando cansado, você vai desanimando, você já não tá correndo como quando você saiu. Você entendeu? Então, por isso que essa palavra vem para nós como uma flecha ao alvo. Nós precisamos o quê? Perseverar. O que é perseverar? Mantém lá, firme e forte. O povo lá, Deus falou para Moisés, vai lá, tira o meu povo do Egito da escravidão. Depois 10 pragas que tiveram que mandar lá para o Egito, que o homem não queria liberar lá, liberou, porque ele já tinha matado todos os filhos primogênitos. Saíram, não, manda esse povo embora que tá tudo, né, não matando aqui, tá acabando com tudo. Fica com medo daquele povo. Chegaram, daqui a pouco Deus endureceu o coração do faraó. Mas Deus faz essas coisas para quê? Para se glorificar, para mostrar para ele para mostrar para nós que dele é o poder. Quando o povo chegou na frente do mar e atrás estavam os faraó com os melhores e com todo o exército dele. Não, Deus não falou. Deus fez com que faraó saísse com o exército completo. Não ficou nenhum soldadinho para trás, porque eles foram para matar todo mundo, trazer todo mundo e não deixar nenhum vivo, nenhum hebreu. Então tava o exército atrás e o mar na frente. Como é que você vai cruzar um mar sem barco, sem nada e milhões de pessoas? Deus falou para esse povo, e agora? O Senhor falou assim, o que eu te dei? Olha esse pau, esse cajado está na tua mão, estende sobre o mar. Então ele estendeu. Agora, antes que ele fizesse isso, o Senhor falou pro Moisés, fala para esse povo que marche. Mas como assim marchar para dentro da água? Isso é loucura, né? Porque quem marcha vai marchando para frente. O Senhor falou, fale para esse povo que marche. Que eu vou mostrar para eles quem é o Deus que está fazendo isso. E vai mostrar para os nossos inimigos também. Amém? Então, o mar está na frente, o faraó está atrás, marcha. Os problemas tá difícil, não tem solução, marcha. Porque essa foi a ordem. E é isso que nós temos que fazer, marchar.
Glória ao Senhor. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. Quem que é o justo do Senhor? Eu e você, aquele que busca do Senhor, aquele que crê no Senhor, aquele que persevera, que lê a palavra, porque a palavra é que nos vai ajudar a permanecer. A palavra é a nossa rocha, Jesus Cristo. E olha só, o Senhor fala, e se retroceder, quem retroceder, não me agradarei dele. Deus nos livre e nos guarde. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós não retrocedemos, nós marchamos, nós perseveramos. Estamos cansados, ajoelho. Tá doente, ajoelho e ora. Tá triste, ajoelha e ora. Tá feliz, louva ao Senhor e agradece. Em tudo dai graça. Tudo, até nas dificuldades, porque as dificuldades é Deus fortalecendo os seus músculos espiritual, porque o que vem na frente é maior, você vai precisar estar mais fortalecido. Porque com os músculos que nós temos agora, nós não vamos conseguir vencer o gigante de amanhã. Então, todas essas provações, essa espera que é um dos piores fatores na corrida do crente, o esperar, o perseverar na confiança. Tudo isso é o Senhor trabalhando a nossa fé, permitindo essas situações para que a gente possa ser mais que vencedor e vencer cada situação no nome de Jesus. E o nome dele venha a ser glorificado. Amém? Vamos agradecer ao Senhor? Pai, no nome de Jesus, nós te damos glória, aleluia, nós te agradecemos, Jesus, ai Deus, te amamos, Senhor, graças, Senhor, aleluia, por essas palavras de vida e poder, Senhor, eu sinto a tua presença, Pai. Ô Senhor, glorifica o teu nome, alcança nossas almas, nossas vidas, salva-nos. Ajuda-nos a perseverar cada dia buscando a tua face, a não desanimar, Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, levanta-nos, Senhor, anima-nos, motiva-nos, encoraja-nos, afirma-nos, corrige-nos, Senhor, e não nos deixe sem a tua presença, Pai. Cobre-nos com o teu sangue, Pai. E recebe, meu Deus, toda a honra e toda a glória, toda a gratidão, todo o louvor da nossa alma, Senhor. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.